Boa noite, gente. Dando prosseguimento aqui às matérias aí que revisionam conceitos, né? E algumas matérias aí do terceiro ano a gente vai falar um pouco agora sobre a introdução à genética, né? Aquele aspecto inicial sobre genética. Bem, toda vez que a gente pensa em genética, né? Vem à nossa cabeça toda a capacidade ou a potencialidade, né, que essa cadeira da medicina, das ciências, ela nos dá, né? E poder vislumbrar isso, né, essas possibilidades que a gente tem hoje na área da genética e o que possivelmente virá, né, no futuro, é de imaginar, é de sonhar que isso pode ser de uma dimensão, às vezes, nem pensada, né? Porque pensar hoje em genética é pensar em desenvolvimento, certo? Genética hoje é desenvolvimento. Desculpa que eu tô com a garganta meio ruim, mas acho que vai dar, viu? E então vamos falar sobre a genética. A genética é a subdivisão da biologia responsável, certo? Pelo estudo da transmissão de características hereditárias. Tá? Teve como precursor, né, o padre Gregor Mendel, né, onde ele observou, né, através das ervilhas, que é a espécie de desenvolvimento, as ferramentas, tá? As ferramentas do desenvolver genético, ok? Bom, essas noções de genética, elas se desenvolveram no século XVII com os pesquisadores Anthony van Leeuwenhoek e Stephen Hahn, né, que propuseram a teoria do homúnculo primitivo. Significa o quê? Que esses conceitos são antecessores à criação, né, da genética como a gente vê hoje, tá? Eles achavam que os homens, eles tinham dentro dele pequenos seres, né? Como a gente pode falar, que eles transmitiam esses pequenos seres, né, para a mulher, como se a mulher não tivesse coparticipação, né, nesse processo. Então, era chamado homúnculo primitivo, tá? Então, essa era a percepção que eles tinham sobre a questão da transmissão da hereditariedade. Tal teoria, né, propõe que somente o homem, como eu falei, né, era capaz de responsável por repassar as características descendentes, né? E somente a mulher ela só gerava a criança, entendeu? E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que tem toda uma questão genética totalmente mais condicionada à mulher, a mulher que conduz como se diz, essa formação geral, né? E homem e mulher têm participações similares na formação e na transmissão dessa carga hereditária, ok? Então, o que Mendel, cara, fez? O Mendel ele foi genial, que o Mendel ele trouxe uma visão diferenciada ao mundo em relação a isso, porque a gente olha assim aquela questão daquele padre, né? Com aquele ar, né, sereno, de controle, mexendo naquelas plantinhas, mas assim, você pode perceber que isso demorou muitos anos e muitas observações, né? Para a gente ter as ferramentas que hoje a gente mexe, né? Então,
se achava que a questão genética era uma questão totalmente divina, que só Deus poderia mexer nisso, né? Mas Mendel, com toda a sua paciência, ele conseguiu, aos poucos, visualizar e vislumbrar características, certo? Que ele anotava e ia percebendo o que acontecia, certo? Então, como fala aqui, né, as mesmas foram escolhidas por apresentar fácil cultivo, que são caso a ferramenta de observação dele que foram as ervilhas, fácil cultivo, ciclo reprodutivo curto e grande número de sementes, tá? Como eu falei, Mendel observou, né, que essas características das ervilhas elas eram passadas, elas eram permeadas com um conjunto de fenótipos, conjunto de características, né, que ela apresenta, tá bom? Aí a gente vê a primeira experiência aí, né, que é com a flor, né? A flor da ervilha, né? Que na concepção das características, né, das apresentadas, ela existe essa púrpura, né? A flor púrpura é a flor branca, né? E ele usava isso como elemento característico para apresentar as mudanças necessárias para outra geração, viu? Aí a gente vê nessa foto aí as características que ele colocava lá, né, das ervilhas. Uma era enrugada, a outra era lisa, as folhas, né, as folhas, não, as flores, elas tinham cores também distintas, né, a vagem, né, a vagem, às vezes a vagem existia 4 possibilidades, né, a vagem enrugada, a vagem mais lisa, a vagem mais clara, entendeu? Isso ele foi observando, tá? Como também a composição das folhas, como eu falei, às vezes as folhas elas vinham radiais ou elas vinham segmentadas, então essas duas características se perpetuavam aí. A gente pode até notar aqui nesse ponto aqui, ó, umas são nesse aspecto aqui, as outras vão girando, entendeu? Aqui, ó, desculpa aqui, ó, elas são, ó, de um ponto a outro, certo? Aqui, ó. E essa aqui já dá lado a lado, ó. São características que se apresentavam, né, na ervilha, na planta, né? Aí aqui a gente mostra a primeira demonstração dos cruzamentos através dos fenótipos ou características, né? Que eram o quê? Ele pegou uma ervilha, né, enrugada, certo? Que tinha esse enrugamento e uma lisa. E ele determinou que esse primeiro cruzamento, né, se chamaria geração P ou a primeira geração, né, onde ele fazia o cruzamento desses dois tipos de ervilha, né, e a geração fecundada, né, sairia com alguma característica, né, às vezes poderia ser enrugada, poderia ser nascer lisa, ou, né, com aspectos de um ou de outro, mas de forma que pela observação dele, a primeira geração teria dentro do seu gene, dentro da sua característica a ser passada, elementos comuns a ambos, certo? Então essa é a primeira geração. A primeira geração que é a primeira fecundação, né? Então ele observa que na segunda fecundação aqui, ele cruza indivíduos mistos ou híbridos, né? Onde ele tem características lisas, características enrugadas, certo? Então, nesse cruzamento de indivíduos híbridos, eu tenho uma probabilidade de ter indivíduos, né, lisos, predominantes, híbridos, então quer dizer, eu tenho praticamente 25% de indivíduos lisos, para ambos, tanto para liso como enrugado, né? E 50% de indivíduos híbridos, entendeu? E isso aqui é que começa a primeira
primeiras regras, né, de aplicação do processo de observação de Mendel em relação à genética, tá? Aí aqui que ele fala sobre as conclusões mendelianas, né? Ele fala o seguinte, que as características observadas eram condicionadas por um par de fatores presentes nos gametos. Tais fatores são os pares. Caso este par seja formado por fatores diferentes, um deles pode ser dominante, ao passo que o outro é excessivo, tá? Durante a gametogênese, tais fatores se separam. Bem, gente, isso aqui é aquele exemplo clássico, né? Que ele fala sobre as características que, quando eles estão ali juntos, eles podem ser visíveis ou não, mas que dentro do genoma, dentro do que está incluído lá, dentro do organismo, existem características que são transmitidas e essas características ela podem ter predominância dominante ou recessiva, tá bom? Aí eu vou deixar para concluir essa parte da aula depois, porque para ficar, como eu sempre falo para vocês, para otimizar as aulas e vocês poderem receber essas aulas, né, a gente vai segmentar para ficar o arquivo pequeno, tá bom? Valeu! E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui à segunda parte aqui de genética, né? A gente falou aqui das conclusões mendelianas, né? Dos fatores, o que pesa muito aí na conjunto de características dos pares, né? E a gente avança aí para mais outra parte, né? Da nossa aula, que é a parte das leis de Mendel, cara. Essa aqui é a parte que como é que se diz? Que dá o bojo, né? Dá o arcabouço para toda a ideia de Mendel, tá? Enfim, essa primeira lei, chamada de Lei da Segregação dos Fatores Hormônio-Hibridismo, né? O que ela faz? Ela pega as duas características da ervilha, né? Se eu não me engano, era uma com uma amarela, outra verde, né? E onde a questão toda, né, das características, elas vão mudar, certo? Mudar de que forma? Quando há o cruzamento da geração pura, certo? Das duas gerações puras, o indivíduo que é a primeira fecundação dá predominantemente amarelo, certo? Então, significa o quê? Que ele fala que se você pega indivíduos, né, separados com características e juntar as partes dessas características hereditárias se juntam, se fundem e dão uma característica que pode ser híbrida ou, como ele chama, de dominante ou recessivo, certo? Então, ele passou a visualizar essas características, ele realmente anotou, viu que isso era passado, né? Mas ele não se contentou, entendeu? Ele não se contentou, ele quis ir avante. Então ele passou a querer perceber e entender como se daria essa questão com várias características, né? Como ele ia perceber, como ele ia diferenciar nessa questão da hereditariedade, né? Das duas, né? Dos dois fenótipos, como isso ia acontecer se houvesse a possibilidade de existir muitas características, foi o que aconteceu, né? Então se criou a segunda lei, que essa segunda lei é chamada de Lei da Segregação Independente dos Genes ou de hibridismo. De hibridismo são várias características, né? E a gente vai ler esse conceito agora, né? Como ele fala aqui, que a segunda lei, né? Mendel, né, também realizou o cruzamento de ervilhas de linhagens puras, certo? Sementes amarelas e lisas, fator dominante, com sementes verdes rugosas, fator recessivo.
como ele esperava, a geração F foi composta por sementes amarelas e lisas. Quer dizer, não houve uma predominância só das sementes amarelas, né? Não só, eu até comentei aqui que era as sementes, as ervilhas amarelas, mas na verdade, quero fazer uma correção, é as sementes, tá? Então, assim, ele viu que existiu duas características a mais, né? Que são as amarelas e as lisas, ok? Então, tipo assim, essa percepção de Mendel é o que veio levar às grandes maravilhas hoje da genética, né? Que é chamada hoje de engenharia genética, né? Então, as observações de Mendel criaram né, o conceito hoje, né, que já está passado, mas é o genoma, né? O genoma foi um conjunto de estudos e estudiosos criados para desenvolver como se comportaria, né, a questão das características no mapeamento. Então, se criou-se um estudo, se criou um grupo de pessoas e médicos e renomados para se desenvolver o que geraria esse conjunto de características. Então, se denominou esse estudo de projeto genoma, certo? E em cima desse projeto genoma, a gente vai ver o que são cada característica, né, desses itens que fundem a ideia de Mendel, fundem a ideia da genética, né, para a gente e para o futuro também, né? Então a gente vê que essa ideia do velho monge lá, com as ervilhas, gerou isso aqui, né? A molécula da vida, o DNA, né? Onde a gente observa que isso aqui é o DNA, certo? E certas faixas, certo? Como essa aqui, que eu vou riscar aqui agora, são os genes. São essas partes aqui da estrutura helicoidal, essas aqui, que caracterizam o gene, tá? E esse gene aqui, essa característica é que gera uma característica no indivíduo, certo? No indivíduo. É ruim aqui de escrever, mas vamos tentar aqui. No indivíduo. Tá? Então, essa característica aqui, ela pode ser o tamanho da orelha, pode ser a cor da ervilha, certo? O tipo da casca. Então, tudo isso aqui é em cima dessa base, né? Que a gente pode dizer que ou é uma citanina, ou guanina, timina, ou adenina, certo? Então, essa é a grande ideia da molécula da vida, né? Criada pelas observações de Mendel. E o que é o DNA? O ADN quer dizer ácido desoxirribonucleico, né? É um conjunto químico, né? A gente chama de código químico genético, que serve para armazenar todas as informações de um ser vivo, entendeu? O DNA, gente, é localizado no núcleo celular, mais precisamente nos cromossomos, né? E o DNA é formado, né, como eu falei, por uma dupla hélice espiralada, apresentando 4 bases nitrogenadas. Mas o mais interessante aqui disso tudo, gente, é que Mendel ele já falava que para os organismos se passarem suas características, no momento da fecundação, essas características eles sofriam uma divisão, né, individual de cada um e depois se juntavam num único indivíduo ou num único ponto de característica, né? No caso, às vezes, uma semente amarela. Então, quando as duas puras se juntavam, pares a pares, né? Pá a pá, a fecundação de ambos dava uma característica, né?
E assim demonstrou que essa ideia de Mendel, né, é que pesou muito na questão, ou idealizou a questão do conjunto de ideias que repercute hoje, como a questão né, da gametogênese, né, da própria meiose, né, celular, tá? E aqui a gente bota até, como eu tinha mostrado para vocês, ó, que é uma cromátide, né, que é quando o gene vai sofrer mudança, vai sofrer duplicação, ele se funda e se condensa e gera as cromátides, né, que são essas cabecinhas aqui. Cada faixa dessa aqui é um alelo ou um gene que determina a característica, né, de determinada coisa. Então aqui eu queria que vocês, até depois, né, a gente possa responder isso aqui, no seu momento de dúvida, tipo, isso aqui é qual característica aqui da lei de Mendel? Primeira lei, segunda lei de Mendel. Então tente voltar aqui nos comentários e ver, poxa, se isso é a primeira, é a lei, é a segunda lei de Mendel, entendeu? Então tá aqui, ó, característica do gene, pares a pares, determinar uma característica, tá? Eu agradeço aí a vocês aí pela cooperação. Como falei, é um tema bem superficial, né? Se a gente tiver uma chance ainda de esticar, se a gente pode entrar nas mais aprofundadas questões da genética aí, né? Que são as questões de porcentagem, de característica, como pode ser, né? E tentar ajudá-los, tá bom? De mão, muito obrigado.